Você tem medo do escuro? Então, há alguns lugares que simplesmente não vai querer visitar. Os fundos de minas já são assustadores, mas são as histórias por trás deles que causam arrepios. A Ringwood, em Nova Jersey, pode parecer apenas uma mina típica para algumas pessoas, mas para outras, é um lugar onde ninguém quer ir. Já foi muito próspera, com uma das maiores produções de ferro do mundo. Há mais de 100 anos, no início do século XX, as pessoas a abandonaram e ela ainda está aberta para turistas curiosos visitarem. No seu auge, milhares de trabalhadores se levantavam todos os dias e se preparavam para trabalhar em condições muito perigosas. A mina era propensa a desmoronamentos e vários outros acidentes que aconteciam regularmente. As pessoas eram mal pagas, mesmo sabendo do perigo que corriam. Pense em menos de $1 por dia para ficar sujo e sem luz solar durante a maior parte do dia. Mas essa não é a razão pela qual, hoje em dia, as pessoas evitam esse lugar. É porque houve relatos de atividade paranormal lá embaixo. Alguns dos moradores afirmam que ouviram passos e vozes vindo do interior da mina anos depois que ela foi abandonada. Outros dizem que viram imagens de gente andando por suas casas e segurando lanternas nas mãos, algo que era muito comum naquela época. Embora as pessoas aleguem ouvir esses ruídos estranhos, não há evidências de que fosse algo paranormal. Naquele tempo, entre o século XIX e o início do século XX, não havia tratamentos ou precauções adequadas para segurança e saúde. Era preciso trabalhar e essa era uma maneira rápida de ganhar dinheiro. Ninguém nunca pensou que estar em um poço de mineração seria assustador ou não. Imagine que você é um dos trabalhadores que estão prestes a terminar seu turno quando a lanterna no seu capacete começa a morrer. Então encontra alguns fósforos e tenta ativá-los, mas sem sorte. Depois de um tempo, percebe que está só lá embaixo e todos os outros foram embora. Você arruma seu equipamento e sai, seguindo a sequência de luzes que foram colocadas estrategicamente para que ninguém se perca lá embaixo. À medida que percorre o caminho estreito, começa a ouvir vozes vindas de trás das paredes. No início, não se preocupa muito, considerando a reverberação dos sons dentro das minas, mas depois ouve atentamente e percebe que eles parecem ser provenientes de dentro das paredes, e elas são muito grossas para que fossem geradas do lado de fora. Você cola o ouvido nelas e ouve alguém chamar seu nome. Aí se sacode e corre em direção à boca da mina. No entanto, as luzes estão piscando e as vozes estão ficando cada vez mais fortes. Elas se juntam, criando uma mistura incoerente de palavras sem sentido e o que parece soar como alguém cantando seu nome. Seu coração está acelerado e você está suando em profusão e realmente não sabe para onde está indo, já que tudo parece igual. De repente, houve um estrondo vindo do centro da mina e depois, silêncio. Tudo fica preto. É assim que você se sentiria se fosse um mineiro naquela época. De volta às histórias assustadoras. Em West Riding, na Inglaterra, o nome Oaks Pit causa medo na comunidade local. O povo de Barnsley lembra que aquele foi o local de um dos desastres de mineração na história britânica, em 12 de dezembro de 1866. Os gases dentro das minas iniciaram um incêndio, causando uma grande explosão. O fogo se espalhou e durou muitos dias, destruindo os equipamentos e os suportes de madeira que haviam sido construídos. Finalmente, cerca de 100 toneladas de carvão desmoronaram em uma cratera, selando-a para sempre. No entanto, muito recentemente, as pessoas começaram a notar algo estranho e uma equipe especializada em fenômenos de outro mundo decidiu investigar o lugar para tentar descobrir o que aconteceu. Eles exploraram a região para ver se havia algo com o qual pudessem se comunicar. No final, concluiu-se que o local era realmente esquisito, mas não havia evidências suficientes para provar que era assombrado. Durante o início do século XX, houve uma corrida da prata no Alasca, na parte ocidental das montanhas Wrangell. O distrito de mineração de Tonopah, que agora é um museu, fazia parte de um parque que abrigava muitos edifícios, como uma loja de ferreiro e um hospital, entre outros. Embora não haja nenhuma história em particular, esta mina é famosa por ser assombrada. Existem muitas teorias por trás disso. Alguns dizem que são espíritos antigos que ocupam o local, enquanto outros dizem que são os garimpeiros que costumavam trabalhar lá. De qualquer forma, você pode fazer uma visita guiada dentro e ao redor da área, mesmo à noite, se tiver coragem o suficiente para isso.
A mineração sempre fez parte da história humana. Os primeiros metais a serem extraídos foram ouro e cobre. Alguns cientistas descobriram evidências de que os tubos de cobre têm mais de 5.000 anos. Esse metal foi essencial para o próximo estágio do avanço humano, pois nos ajudou com a tecnologia de defesa e com o comércio. Já ouviu falar da expressão Luck of the Irish, ou sorte do irlandês? Na verdade, ela vem da mineração durante as corridas do ouro e da prata na América Ocidental, quando a maior parte da sorte ia para os mineiros irlandeses que tudo encontravam. Em 1863, a mina Vulture, no Arizona, estava prosperando com ouro. Até 1946, produzia milhões em minérios de ouro, mas fechou diversas vezes por certos períodos de tempo. Muitos investigadores decidiram olhar ao redor dela para ver se havia algo estranho acontecendo lá dentro. Eles afirmam que ouviram barulhos vindos de cima enquanto estavam lá dentro. Os moradores da área mais tarde os expulsaram por considerarem que estavam invadindo o local. A mina de carvão Atlas abriu e fechou rapidamente entre 1936 e 1979 em Alberta, no Canadá. O carvão extraído servia para produzir eletricidade e aquecimento, e o local era famoso por ter 2 poços, ambos conectados por um túnel na base. Os donos decidiram construir casas para os trabalhadores e suas famílias. Eles acabaram erguendo uma escola, um hospital e uma biblioteca. Mas em 1979, a mina fechou devido a um acidente e, desde então, a cidade foi abandonada. Muitas pessoas relataram ver algumas luzes dentro dos prédios, apesar de estarem vazios, além de ouvir ruídos estranhos de dentro das paredes. Algumas coisas notáveis foram descobertas em Minas, incluindo a poderosa Titanoboa. Essa serpente gigante que se esgueirava por aí há cerca de 58 milhões de anos, tinha mais de 12 metros de comprimento e pesava tanto quanto um rinoceronte negro de hoje. Os mineiros, na Colômbia, estavam cavando um pouco de carvão quando descobriram o fóssil dessa cobra gigante. Inicialmente, pensaram ter encontrado uma anaconda, mas era muito maior do que isso. Imagine fazer essa descoberta! Agora, pense em explorar uma mina e descobrir carros europeus antigos que remontam à década de 1930. Em 2016, um professor belga estava passando por uma mina francesa quando descobriu os túneis que levavam aos veículos. Acredita-se que eles foram mantidos lá como um estoque secreto, mas ninguém os reivindicou. Mesmo que todos estejam enferrujados, o valor certamente não caiu. Se você já quis visitar o maior resort de mergulho em água doce do mundo, então seu destino é o Bonne Terre, em uma mina de chumbo no Missouri. Ela esteve em pleno funcionamento até 1962, quando fechou. A empresa que a estava operando puxou o plug, incluindo o das bombas de água. Lentamente, a água começou a subir e encher o local. Assim, na década de 1970, os 3 níveis mais baixos estavam completamente submersos. Em seguida, o lugar tornou-se conhecido como o maior lago subterrâneo de água doce do mundo e recebeu o nome de Billion Gallon. A maior parte do equipamento de mineração ainda está debaixo d'água e há dezenas de quilômetros para serem descobertos. Pode contar comigo!